Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Obrigado por sua companhia aqui no meu canal Aprendendo Bíblia. E hoje nós vamos falar a respeito dessas profecias que viralizaram nas redes sociais após a morte do Papa Francisco, que dizem que agora sim haverá a manifestação do anticristo. Será que a besta e a sua marca seriam um sinal eminente para nós? Vamos falar mais sobre este conteúdo e, claro, peço a vocês, antes de tudo, que por favor orem. Se possível, até pausem esse vídeo, continue depois, para que vocês possam orar no sentido de que tenham sabedoria para entender as palavras da profecia, não necessariamente para interpretar, porque em 2 Pedro capítulo 1, nos versos 20 e 21, diz que nenhuma profecia da Escritura foi produzida por homem algum e não é de individual interpretação, que foram produzidas por homens santos através do Espírito Santo de Deus. Então muitas pessoas estão pegando as profecias e interpretando a seu bel prazer, segundo seus achismos, e isso é muito perigoso. Não faça isso, ore no sentido de entender as palavras, amém? Agora sim, se inscreva aqui no Aprendendo Bíblia, deixa o seu like, ativa o sino de notificações, compartilhe esse conteúdo e também temos o link do nosso grupo no WhatsApp, onde a gente pode conversar ali mais de perto. Temos estudos ao vivo às quartas-feiras, tá bom? Estudando ali sobre a vida de Jesus e o Evangelho de Cristo, amém? Meus amados, estas especulações proféticas, né, de que agora o Papa Francisco morreu e vai vir o anticristo e tudo mais, vem muito inspirada, né, baseada sobre uma profecia de um santo católico, sim, um próprio santo da Igreja Católica, que é São Malaquias. Já eu vou falar mais a respeito de São Malaquias, tá bom? Existem também, além dele, outros santos que falam a respeito do fim dos dias e um certo atrelar da Igreja Católica com a manifestação do anticristo, de tal forma que existe um segmento dentro da Igreja Católica que acredita que sim, a Igreja Romana terá um papel ativo, essencial, direto ou indireto com a manifestação do anticristo. Uma dessas profecias foi relatada por São Francisco de Assis, que fala que nos últimos tempos desta tribulação, um homem não canonicamente eleito se levantaria ao pontificado e com sua astúcia empenharia-se a levar muitos a um erro de morte, tá bom? E aí você tem também o São Malaquias, que é um homem que viveu lá no século XII e ele descreveu ali de forma codificada quem seriam os 112 últimos papas da história. E o Papa 112, né, seria o Francisco. E aí algumas pessoas acham, né, atrelam uma profecia com a outra e acreditam que agora vai se levantar alguém indigno do pontificado, que seria o anticristo. Até mesmo de acordo com algumas palavras da Bíblia, que mostram, por exemplo, em 2 Tessalonicenses 2, que deveria haver uma apostasia da igreja para a manifestação do anticristo, né? E essa apostasia seria agora, segundo algumas pessoas. Bom, o que a Bíblia fala a respeito disso? Olha, com relação à profecia de São Malaquias, essa profecia que é a que mais se apoia para falar isso, é uma profecia perigosa, tá? Na minha opinião, no meu ponto de vista. Por quê? Teve um homem chamado Bernard de Clairvaux que escreveu uma biografia de São Malaquias. E ele em nenhum momento cita que Malaquias teve esse tipo de revelação. Olha que estranho. Outra coisa muito estranha. Essa profecia, embora tenha sido produzida supostamente no século XII, falando dos 112 últimos papas, ela só foi revelada em 1590 por um homem chamado Simoncelli, tá? Girolamo Simoncelli, acho que era assim o nome dele, me perdoe se eu estiver errado. Simoncelli era um cardeal da igreja na época e estava havendo um conclave para eleger um novo papa. E existia um homem que estava concorrendo ali, esse conclave, chamado Vignon. E o Simoncelli era muito amigo do Vignon. E aí o que acontece? Muitas pessoas dizem que Simoncelli, que foi um cara que mostrou aquela profecia, meio que descobriu aquela profecia, ele teria forjado, né, essa profecia atrelada ao nome de Malaquias, para que
a profecia, suposta profecia, mostrasse que Vignon tinha que ser eleito. Que isso era uma profecia. É estranho, não é? E você vai olhar o documento de Vignon ali, Simoncelli, 1590 para trás, até o século XII lá, com Malaquias, todos os nomes, ainda que codificados, batem e são de fácil interpretação e entendimento. Dali para frente, você tem que forçar muito, muito para você encontrar uma interpretação. Né? E tem alguns que você mesmo forçando não consegue encontrar, né? O entendimento daquilo. Então, é uma profecia um pouco suspeita. Mas o que a Bíblia diz? Porque muitas pessoas se apoiam também em Apocalipse 17 para dizer que sim, agora o negócio vai, né? Agora o anticristo vai se manifestar. Por quê? Apocalipse 17, João recebe uma revelação de Deus através da visão de que haveria uma condenação de uma mulher que é chamada de prostituta, bebe o vinho da sua prostituição, né? Que é o sangue dos santos, enfim. E na testa dessa mulher está escrito Babilônia, a mãe das prostituições da terra e tudo mais. Babilônia é confusão religiosa. Então o que João viu foi uma cidade, que a Bíblia fala aqui, ó, que a mulher é uma grande cidade, tá? Que instituiria uma confusão religiosa. E quem que é essa cidade? No tempo de João, se a gente levar para o tempo de João, né, o anjo falando no presente com ele, a grande cidade, que é a mulher, é o quê? É a cidade que reina sobre os reis da terra. Quem que era a grande cidade que reinava sobre os reis? Roma, que era a sede do Império Romano. Estávamos, no tempo de João, vivendo o Império Romano. Então, a grande cidade que reinava sobre os reis da terra era Roma. Coincidentemente ou não, Roma está aí até hoje, e a Bíblia diz que esta cidade ou esta mulher estava sentada sobre 7 montes. Ó, as 7 cabeças da besta são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. E se você pesquisar agora aí, cidade dos 7 montes, vão ter várias, né? Até Jerusalém, algumas pessoas falam que é. Tem Istambul, mas geralmente se refere a Roma. Então, tem pessoas que também unem isso. E quando vão falar das cabeças, né? Da besta, que são 7, fala que ela também são 7 reis. Aqui, ó, no verso 10. Ó, prestem bem atenção. São 7 reis. 5 já caíram. 1 existe. E o outro ainda não é vindo, que seria o 7º. Que quando vier vai durar pouco tempo. E o 8º, quando vir, é ele também a besta e é um dos 7 indo à perdição. Então você tem aqui, digamos assim, 8 reis. E o pior é o 8º, né? Porque ele é a própria besta do Apocalipse. Ele é um dos 7 e ele vai à perdição. E aí o que acontece? Algumas pessoas pegam isso aqui, ó, o Tratado de Latrão, que foi feito lá em 1929, entre a Itália e o Vaticano, que instituiu um país chamado Vaticano dentro de uma cidade, que é Roma. Então, a partir daquele momento, 1929, o Vaticano era oficialmente considerado um país e escolheu ali a forma monárquica de gerar. E na monarquia tem que ter rei. Então, quem que era o rei? O líder máximo daquele lugar, que era o Papa. Os papas começaram a ser considerados reis. E aí algumas pessoas pegaram a profecia de Apocalipse 17 e falaram, opa, 7 reis. Então nós vamos começar a contar os papas reis. Porque nunca tinha tido papas reis, agora tem papas reis, vamos começar a contar. Então você tem 5 que caíram. Então é como se João estivesse na visão do 6º, que é João Paulo II. João foi transportado para o futuro e estava lá no tempo do João Paulo II. E aí ele vê o anjo falar e ele fala, olha, 5 já caíram. Então tá aqui, ó, Pio XI, Pio XII, João 23, João Paulo I e tem também o Paulo VI ali. 5 caíram. 1 existe, que era o João Paulo II. O outro não veio e quando vier convém que dure pouco tempo. Aí o Bento vem, fica apenas 8 anos e renuncia. Só que o 8º tinha que ser a besta. O Francisco, nessa profecia, ele tinha que ser. E ele tinha que ser um dos 7, porque a Bíblia fala que ele é um dos 7 e vai à perdição. Então já passou, o Francisco já até morreu. E vão eleger um outro. Vão eleger nessa contagem o 9º. O 9º Papa Rei, digamos assim. Né? Então, não está batendo muito com a profecia.
Não está batendo muito. Então, meus amados, nós temos que ter, vamos dizer, muito oração, como eu disse no início do vídeo, para que a gente possa não cair nas artimanhas de falsos profetas, né, que querem confundir a gente nesses últimos dias. Orem, peçam discernimento a Deus, para que a gente possa ter um discernimento melhor de tudo o que está acontecendo. Eu sei que muita gente que reproduz isso não são pessoas más, que vai ser assim, que é isso que vai acontecer e depois não acontece. Não são pessoas más, muitas vezes são pessoas fiéis a Deus, só que elas estão fazendo da forma errada. Elas estão fazendo o que Pedro disse para não fazer. Olha só o que Pedro disse, vou ler de novo. Sabendo primeiramente isso, vou ler até o 19, temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis estar atentos. Esteja atento ao livro de Apocalipse, ao que João escreveu. Como uma luz que ilumina um lugar escuro, até que o dia amanheça, aí a profecia se cumpre, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Por exemplo, a profecia de Zacarias, se eu não me engano, me perdoe se eu estiver errado, que falava que Jesus seria traído por 30 moedas de prata. Até acontecer, era uma luz, num pequeno lugar, ali escuro. Entendeu? A luz num lugar escuro. Quando ela se cumpriu, que Mateus relata, nossa, Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, eles entendem. E aí o dia amanhece, e a estrela da alva aparece. Só que aí ele fala, mas saibam disso, que nenhuma profecia é de individual interpretação, é de particular interpretação. Então as pessoas muitas vezes interpretam de forma particular. E aí é onde complica. Porque as pessoas começam a fazer suposições do que deve acontecer, do que não deve acontecer. Então, fiquemos atentos. De fato, vou falar agora segundo o meu estudo e o que eu acho, não estou batendo martelo. Existem muitas profecias que atrelam não só Roma, mas a Europa no geral ao contexto da manifestação do anticristo. Tá? Daniel mesmo, se você for olhar para a estátua do rei Nabucodonosor, os impérios estão lá. E a formação da Europa, dos pés, né, com os 10 dedos, os 10 reinos, enfim, tá tudo lá. E a rocha, que é o reino de Deus, bate lá. Que é quando o reino de Deus será instituído na terra, na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de fato, e tá lá um elemento que é o ferro que simboliza Roma. Tá lá. Então, de certa forma, até mesmo nessa profecia de Apocalipse 17 que a gente leu, que fala que a mulher é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, pode ser que esteja falando de Roma que reinava. E que Roma chegaria no tempo do fim, de uma forma cristã, e perverteria tudo. Pode ser que seja. Mas eu não estou batendo martelo. Pode ser que também não seja. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, para não fazermos individuais interpretações. Amém? Que Deus te abençoe, que a paz do nosso Senhor esteja com você, na sua casa, na sua família. Até o próximo.